no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os governadores e prefeitos fazem as contas sobre o dinheiro do orçamento da União de 2022, que chegará aos estados e aos municípios por meio das emendas parlamentares impositivas. São emendas apresentadas pelos deputados federais e senadores. O deputado federal José Ayrton Cirilo, integrante da bancada do PT, está conosco na linha para fazer um balanço sobre o orçamento da União aprovado pelo Congresso Nacional e a partir de janeiro, que já começa a ser executado. Deputado José Ayrton Cirilo, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Já estamos olhando para 2022 com boas notícias na área do orçamento da União para os municípios e para o estado do Ceará. Bom dia, deputado. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia a todos do Alerta Geral. Um prazer grande, uma alegria mais uma vez estar no seu programa e dizer que nós fizemos um esforço muito grande para votar o orçamento da União ainda esse ano. Foi construído um entendimento com as lideranças de todas as bancadas, porque vocês sabem, o orçamento, inclusive do ano anterior, não foi votado, e sem votar o orçamento não tem recesso parlamentar. Então houve um entendimento com o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, que apresentou um substitutivo em que o valor do orçamento geral da União para o próximo ano será de 4 trilhões 823 bilhões de reais, dos quais, para você ter noção, 1 trilhão 884 bilhões vai ser só para o refinanciamento da dívida pública, ou seja, para pagar juros aos banqueiros nacionais e internacionais. E ninguém fala disso. O pessoal fala muito sobre, digamos, o fundo eleitoral, que foi 4 bilhões e 900 milhões para financiar a democracia, para fortalecer o processo eleitoral do país. Mas ninguém fala que só de juros, encargo da dívida pública, são mais de 1 trilhão e 884 bilhões de reais. Nós tivemos, é importante também ressaltar, que dentro do acordo que foi proposto, vai para as ações de serviço de saúde, cerca de 147 bilhões de reais, e também para a educação, cerca de 113,4 bilhões de reais para manutenção e custeio da educação no país. Então, nós conseguimos, inclusive, diminuir o recurso do fundo eleitoral, já que muita gente fala sobre isso, colocando para a educação, para a saúde, para, inclusive, reajuste de alguns servidores do Poder Executivo. Inclusive, foi destinado 800 milhões para o reajuste dos agentes comunitários de saúde de endemias no país, e foi destinado também 90 bilhões de reais para o Auxílio Brasil, que vai, de certo modo, trazer um benefício para a população em torno de R$400, que é muito pouco, nós queríamos 600, e, portanto, eu penso que foi, nesse momento de crise, uma vitória importante para o nosso país, esse orçamento geral da União, no que pese o retrocesso que nós temos no país nesse momento, na crise econômica e social que nós estamos vivendo.
Deputado José Ayrton, diante de tantos números que o senhor apresenta, inclusive com essa citação de que quase um terço do orçamento de 2022 será direcionado ao pagamento de juros da dívida pública, o que vai sobrar para o estado do Ceará? Aqui a gente sempre fala que os 25 deputados federais, 22 deputados federais e 3 senadores apresentaram um total de emendas individuais impositivas que somam 440 milhões de reais, além de outros 220 milhões de reais em emendas de bancada. Esse é um número que ainda para a gente não é tão oficial porque pode ter uma variação para cima. Na realidade, quanto o Ceará, quantos municípios com o governo do estado terão no orçamento da União como dinheiro a ser liberado obrigatoriamente por meio dessas emendas impositivas? Olha, nós apresentamos para o Orçamento Geral da União uma proposta só para o custeio da saúde do Ceará, fora as emendas individuais, mas as emendas da bancada, foram 193 milhões 343 mil e 985 reais para o custeio da saúde no estado do Ceará, fora as emendas individuais dos parlamentares. E essa tem sido uma decisão que todo ano nós temos priorizado a saúde do estado do Ceará. E diga de passagem, desses recursos, uma parte vai para a construção do Hospital Metropolitano, que tem sido uma prioridade do governo do estado. O ano passado, aliás, esse ano foram 75 milhões de reais que nós colocamos para a construção dessa unidade de saúde que se tornar uma referência na região metropolitana e, evidentemente, vai desafogar o IJF, o HGF e outras unidades de saúde tão importantes no estado. E cada parlamentar apresentou também as emendas, cada parlamentar das emendas individuais terá direito em torno de 19 milhões de reais, mais ou menos, que está se fechando um valor mais específico, né? Mas assim, nós teremos direito de emendas individuais, assim, hoje está 18 milhões e 400 mil reais, mas como vai ter um valor que foi repactuado aí, talvez se chegue aí a um 19. Desse valor, a metade vai para a saúde, ou seja, no mínimo 9 milhões e 200 mil reais cada parlamentar será obrigado a colocar das suas emendas para a saúde, para o custeio ou construção, reforma e ampliação de unidade de saúde ou equipamentos. Deputado José Ayrton Cirilo, quer dizer que inicialmente, quando começou o debate sobre a elaboração do orçamento da União, a estimativa é de que a emenda individual seria de 17 milhões e 600 mil reais. Quer dizer que esse valor pode chegar a 19 milhões de reais, com metade desses recursos destinado à área da saúde? É esse valor? Exatamente, porque houve um aumento, né, a ser distribuído com as bancadas e com os parlamentares, com a sobra que teve em função da votação do não pagamento dos precatórios, que vai ser parcelado. Houve um aumento do volume de recursos disponível para custear o Auxílio Brasil e outras despesas também, aumento de funcionário e outras, e também para as emendas parlamentares. E aí o recurso deverá, no mínimo, chegar a 18 milhões e 400 mil reais. Vai ter também um valor adicional para as bancadas. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o deputado federal José Ayrton Cirilo, e daqui a pouco, nesta entrevista, vamos falar sobre as eleições de 2022, a formação de federações. Em um minuto, eu volto aqui com o Beto Almeida e o deputado federal José Ayrton Cirilo.
Voltamos no bate-papo político nesta conversa com o deputado federal José Ayrton Cirilo. Eleições 2022. Nos últimos dias, deputado, tivemos movimentação envolvendo lideranças do PCdoB, do PSB, do PV, do PSOL e do Partido dos Trabalhadores para a formação de uma federação para as eleições do próximo ano. Essa federação vai vingar, deputado federal José Ayrton Cirilo? Olha, essa inovação que nós aprovamos no Congresso sobre a constituição das federações partidárias, ela foi com o intuito, é importante dizer que foi uma fórmula encontrada, inclusive, para tentar sobreviver os pequenos partidos. No entanto, essa situação ela está se ampliando e hoje há uma reivindicação de formação de federação, inclusive com o PT, a pedido do PSB, do PCdoB, do PV, né, para formar uma federação com o Partido dos Trabalhadores. Esse é um tema ainda que suscita muitas dúvidas. Nós temos ainda muitas incertezas com relação, não à formação agora, nessas eleições, porque será uma espécie de uma frente ampla. O grande problema envolve questões, por exemplo, como é que vai ficar as decisões da federação, se cada partido vai ter o mesmo direito ou vai ser proporcional, a composição das bancadas, como é que vai ficar isso. Segundo, como é uma federação que vai ficar engessada durante 4 anos com um programa, como ficará as eleições de 2024? Quem é que vai decidir, né? Quem vai lançar candidato? Como é que vai ficar isso? Vamos falar aqui no caso específico do Ceará. Nas próximas eleições, certamente o PT vai querer ter candidato aqui. Só que essa federação formada pelo PSB, pelo PCdoB, PV e poderá até vir a ter o PSOL, como é que vai ficar nas eleições? Se comenta, inclusive, até uma possível desistência aí do Ciro, o PDT vir formar. Como é que ficará isso? Então, há muitas dúvidas com relação a essa questão das federações. E no caso específico do PT, esse debate foi iniciado recentemente, de forma a iniciar um diálogo com os outros partidos, mas efetivamente essa decisão ainda vai ser amadurecida, não só pelas instâncias estaduais, cada instância vai debater, discutir, qual é a implicação que isso vai ter em cada unidade da federação, onde é que cada unidade, cada estado do PT ganha ou perde mais, como ficará, os passos futuros. Então, essa decisão dentro do PT, no momento, nós tivemos essa discussão inicial, ela sofre muita resistência internamente, porque, como eu falei, a federação ela foi feita com o intuito de unificar ou pelo menos ajudar os partidos menores, no entanto está vindo para os grandes partidos. Como é que isso ficará? Então vai ser um debate bem acalorado e a direção nacional do PT no próximo ano vai decidir qual é de fato a decisão que o partido tomará. Em princípio, politicamente, é até positivo, porque é uma espécie de uma frente de oposição ampla. Mas tem os interesses interpartidários que aí gera conflitos e que não são fáceis de se equacionar. Mas, deputado, vamos amadurecer, eu acho que vai ser uma experiência inovadora que nós vamos ter no Brasil. Deputado, o Beto Almeida já está aquecendo a língua para fazer uma nova pergunta, mas quero registrar, Beto, antes da sua pergunta, que o deputado federal José Ayrton Cirilo nos traz um fato novo aí, que na análise sobre a federação, essa junção de siglas, a gente sempre fala sobre eleições de 2022, mas
como a legislação institui a obrigatoriedade desses partidos que formam a federação atuarem ao longo de 4 anos dentro de uma legislatura, nós não estávamos percebendo essa questão das eleições municipais após a eleição de 2022. É um fato novo que o deputado José Ayrton Cirillo nos traz nessa discussão sobre as alianças a serem construídas a partir do próximo ano. E ele citou, bom dia, deputado Zé Ayrton, e ele cita exatamente, Zenor, essa questão do reflexo que terá na eleição de 2024, no peso que cada partido terá dentro da federação, qual é a ordem de prioridade que eles terão, ou se terão peso igual. Mas uma pergunta que eu faço para o deputado é se essas questões todas que o senhor citou é uma coisa para ser decidida apenas entre os partidos, ou me parece que o próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ainda vai definir também uma resolução esmiuçando melhor essa questão da federação, não é? O TSE, né, solicitou a cada partido que apresentasse uma proposta de sugestão para que o TSE baixasse uma resolução. E esse debate ele está ocorrendo. O TSE baixou agora, recentemente, uma resolução nesse sentido, com relação à constituição das federações. Mas, como eu falei, há mais dúvida, né, há mais incerteza do que certeza com relação a esse tema, porque é algo novo, é diferente das coligações, é diferente, digamos, do que existe em outros países, por exemplo, a constituição de uma frente de esquerda, como tem, por exemplo, na Alemanha, como tem no Chile, agora ou no Uruguai, porque essas composições de coalizão eleitoral, elas são momentâneas, como são as coligações. Essa federação, ela é uma espécie, ela tem um CNPJ próprio, ela tem uma durabilidade de 4 anos, tem um programa e tem essas implicações, como será a decisão da cúpula, né? Cada partido vai estar representado, mas como é que ficará? Cada partido terá o mesmo direito ou será proporcional à força de cada partido? Essa federação, ela vai engessar uma espécie de verticalização em cada estado, ela vai permitir, mesmo com a federação, a coligação de partidos que venham se agregar, mesmo sem estar na federação. Como é que isso vai ocorrer em cada estado? E o mais, digamos assim, as dúvidas são as eleições, como eu falei, de 2024. Como é que ficará essa composição para a decisão das pré-candidaturas em 2024? Então, são muitas dúvidas que realmente a gente vai ter que amadurecer e o TSE vai ter que regulamentar. E para finalizar a nossa conversa aqui, deputado José Ayrton Cirillo, a última pergunta do jornalista Beto Almeida. Então, eu queria voltar um pouco para essa questão do cenário eleitoral de 2022, deputado. Eu me lembro que lá no começo ali, no mês de outubro, final de setembro, o senhor e a também deputada federal petista Luiziane Lins tinham firme o discurso de uma candidatura própria do PT ao governo do estado nas eleições de 2022. Claro, de lá para cá esse cenário já se alterou, muitas coisas aconteceram. Hoje a própria candidatura de Ciro Gomes, por exemplo, é algo que já é possível de ser revista. Eu quero saber o seguinte, como é que o cenário está hoje na sua cabeça? O senhor ainda continua achando que é realmente possível uma candidatura própria do PT? Ou essa aliança hoje, PT-PDT, ela está cada vez mais forte e se consolida para o ano que vem? Olha, eu defendo a ideia, e a deputada Luiziane Lins, nós, como parlamentares, temos uma firme convicção, não só nós, mas outros grupos, outras forças. Inclusive foi apresentado um documento ao nosso presidente estadual, Antônio Filho Conin, para que o PT iniciasse esse debate. Está programado a primeira discussão do Diretório Estadual no dia 29 de janeiro, vai ser o início oficialmente dessa grande discussão, desse grande debate. E eu, particularmente,
falo aqui em nome da Luiziane, defendemos a tese de que mais do que nunca é imprescindível, é fundamental a necessidade do PT ter um palanque leal para o presidente Lula aqui no Ceará e, sobretudo, nós construímos um projeto com um programa alinhado com um projeto nacional, porque nós entendemos que aqui no Ceará, e as pesquisas indicam que o Camilo tem tido um grande desempenho como governador do estado, e isso nos ajuda ainda mais, nos fortalece ainda mais a nossa convicção de que nós precisamos continuar um projeto que avance nas conquistas aqui do Ceará, na educação, na saúde, na moradia, na geração de emprego e renda, na segurança pública, na cultura, no lazer e no esporte. Nós precisamos avançar. Para isso, nós precisamos ter um projeto aqui, o PT sendo protagonista desse projeto, alinhado com o possível governo do presidente Lula. Na minha leitura, é algo inconciliável o PT abrir mão do seu protagonismo para entregar para o PDT. Eu defendo a tese de que nós podemos manter a aliança, o PDT permanecendo na vice, como se encontra hoje, porque no passado nós tivemos uma aliança aqui, mas foi numa conjuntura em que a Luiziane era prefeita de Fortaleza, o PT estava numa grande crise e o PT abriu mão dessa posição. Diga de passagem, eu fui contra, inclusive, porque eu defendi que mesmo naquela conjuntura o PT deveria ter candidatura própria. Fui derrotado, acatei o resultado, mas eu penso que não dá. Hoje, nessa conjuntura, o PDT tendo a prefeitura de Fortaleza, acumular o governo do estado, e o PT sem ter o protagonismo para fazer a defesa da campanha do presidente Lula e apresentar um projeto, eu acho que é inconciliável. Por isso, nós vamos continuar nessa tese da defesa da candidatura própria do PT, do protagonista, construir uma frente para que nós possamos garantir também a eleição do presidente Lula para governar o Brasil, resgatando a esperança do povo brasileiro. Final da nossa conversa aqui com o deputado federal José Aires Cirilo. Ao senhor, o nosso bom dia e feliz 2022. Eu aproveito essa oportunidade para, primeiro, agradecer a todos que fazem o programa Alerta Geral da Sonzum, abraçar a todos que estão nos assistindo nesse momento e dizer da minha eterna gratidão ao povo cearense, desejar mais uma vez a vocês um feliz ano novo, um próspero ano novo, com muita paz, saúde, com muita fé, com muita esperança e que Deus possa nos abençoar para quem tenha um 2022 com muita paz e muita prosperidade. Um grande abraço, muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.